Sabe aquela vontade de largar tudo, pegar uma van e sumir no meio do mato? Muita gente faz isso para relaxar, mas o que quase ninguém te conta é que às vezes a natureza te observa de volta, e nem sempre é um animal que está ali nas sombras. Hoje eu separei alguns casos que mostram que o paraíso pode virar um pesadelo em segundos, de um cachorro que sentiu algo não humano na trilha, até uma stalker que atravessou o continente para achar uma mulher isolada nas montanhas. Fica comigo, porque o último caso, cara, o último me deu um nó no estômago. Para começar, vamos falar do Kenny. Ele mora em Minnesota e o canal dele é aquela paz. Campervan, floresta, fogueira, relaxante demais. Até o dia em que ele resolveu acampar com o cachorro dele, o Toby, estava tudo perfeito, clima de paz, até que eles saíram para caminhar. De repente, o Toby trava. O cachorro simplesmente congelou. O Kenny tenta chamar, mas o bicho não quer ir por aquela trilha de jeito nenhum. Cara, eu sempre digo, se o seu cachorro parou e não quer seguir, não vai. Os animais sentem a pressão do ambiente muito antes da gente. O Kenny até subiu um drone para ver se tinha um urso ou algo assim, mas a mata era fechada. Ele não viu nada, mas o clima ficou tão pesado que ele deu meia volta. Se fosse eu já estava dentro da van e longe dali faz tempo. Imagina o que estava esperando por ele naquela curva. Agora, esse caso aqui é para deixar qualquer um sem dormir. A Ava é uma profissional, já trabalhou com a National Geographic, manja tudo de sobrevivência. Ela estava isolada na propriedade dela, nas montanhas. Lugar privado, sem trilha, sem acesso fácil. De repente surge um cara do nada. Do nada. E a primeira frase que ele diz é: "Finalmente te encontrei." Gente, pensa no gelo que subiu na espinha dela. Ela sozinha, armada só com um machado, dentro da barraca. E o pior, esse mesmo cara já tinha perseguido ela da Europa até a África, semanas antes. Isso é o que me assusta na internet hoje. Você tem 2 milhões de inscritos e no meio disso tem gente obcecada que acha que você é o destino delas. Ela teve que sair dali correndo e voltar só no dia seguinte com ajuda. Isso serve de alerta. Nem todo lugar isolado é seguro quando alguém está disposto a te caçar. E o que dizer do Tati? Ele foi pescar num ponto onde já tinha rolado uma situação estranha, e não deu outra. O homem do facão apareceu de novo. O cara estava visivelmente alterado, falando que ouvia vozes, que ninguém podia passar dali. Ali é aquela situação. Você não sabe se o cara está num surto ou se ele é perigoso por natureza. O Tati fez o certo. Chamou a polícia. Porque se você quer levar seu filho para pescar num lugar desses, como você fica tranquilo? E por falar em perigo, olha esse flagrante do canal News Outdoor. O cara sobe numa árvore para fugir de um urso pardo enorme. Mas detalhe, o urso sentiu o cheiro e olhou no olho dele. O bicho ainda deu um tapa na árvore e ensaiou uma subida. Ali é aquela sensação de eu só não te pego porque não estou com tanta fome agora. É assustador o poder desses animais. Para fechar, eu queria mostrar algo que aconteceu em Portugal. Um grupo de ciclistas estava numa trilha e viu algo perto de uma árvore. Quando chegaram perto, cara, é de dar raiva. Um cachorro amarrado com uma corda tão curta que ele não conseguia nem deitar. Ele estava exausto, com medo, provavelmente deixado ali para morrer de sede ou fome. Os caras ficaram em choque. Um deles até tremia tentando desamarrar a corda. O bicho estava tão traumatizado que até mostrou os dentes no começo, mas era só medo. Quando ele percebeu que ia ser solto, o alívio foi imediato. O que me faz pensar, como alguém tem coragem de fazer isso? Sorte que existem pessoas como esses, ciclistas, que param e agem. No fim das contas, às vezes o monstro da floresta não é o urso, é o ser humano que passou por lá antes. Essas histórias me fazem pensar 2 vezes antes de entrar numa mata sozinho. E você, já passou por algo que te fez sentir que não estava sozinho na natureza? Comenta aí embaixo. Não esquece de se inscrever para mais relatos assim. Valeu, fui.